pessoal, beleza? Pode não parecer não, ó. Mas sou eu, Bruno, professor de Geografia, tranquilo, né? Estilo novo. Bom, seguinte, galera. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre industrialização brasileira, nossa segunda aula. Agora é a aula sobre o governo JK, governo Juscelino Kubitschek. Desse momento aqui para frente, que é pós-Segunda Guerra Mundial, é a parte em que a matéria fica mais geográfica do que histórica às vezes. Até então era Mauá e etc., e Getúlio Vargas, tinha muito mais história. Continua tendo, claro, mas aqui entram aspectos da geografia muito mais fortes que da história, beleza? Bom, quando a gente fala de industrialização da época do JK, passar o slide, beleza. Primeira coisa, a gente tem que ter noção do tempo histórico, tá? O JK, ele governou o Brasil de 1956 a 1961. E aí, eu faço aqui um breve histórico de como o JK conseguiu chegar ao poder. Isso daqui, então, é mais história do que geografia. Lá no alto da tela, tem uma imagem do JK, Brasília, segurando um jornal, talvez, escrito Brasília, e aí ele apontando as áreas de construção da cidade. Bom, o JK ele assume o governo em 1956, vou mudar a posição da câmera aqui. Ele assume o governo em 1956, só que teve a eleição em 1955, com a participação de 4 candidatos. Juarez Távora, pela UDN, que é a União Democrática Nacional, que era um partido político. Adhemar de Barros, Partido Social Progressista. Plínio Salgado, Partido da Representação Popular. E o JK, do PSD-PTB, que concorreram à eleição. Na votação, 30% por Juarez da Távora, 26% para Adhemar de Barros, 8% para o Plínio Salgado e 36% para o Juscelino Kubitschek. Então o JK ele ganha uma margem relativamente pequena. Só que na época, pelas leis brasileiras da época, um candidato para ganhar a eleição ele não precisava ter 51% dos votos, que é o que vale hoje. O candidato ele precisava ter a maioria simples dos votos. Então o JK com 36%, mesmo o segundo colocado tendo 30%, ele não venceria, na época ele venceria a eleição. Hoje não, hoje a gente teria segundo turno. Então na época ele ganhou, porque era a maioria simples. Só que a UDN, que é a do candidato do segundo lugar, do Juarez da Távora, a UDN ela não aceita essa derrota. Deixa eu ficar aqui no lugar do JK. Vou ficar do lado dele aqui. A UDN ela não aceita a derrota, 30% dos votos. E ela cria uma mobilização popular para não ter a eleição, para a eleição não ser confirmada, para o JK não ser o presidente da República. E ela tenta dar um golpe, porque se a lei previa que a maioria simples ganharia a eleição, a UDN tenta fazer com que o JK não assuma o governo, com o argumento que a diferença do primeiro para o segundo colocado foi uma diferença muito pequena, ela tenta dar um golpe, falando que a eleição foi legítima. Só que aí, o ministro da guerra da época, que não era o ministro da guerra do JK, lembra que ele não tinha assumido o governo, que era um militar legalista, quando a gente chama que é militar legalista, uma pessoa legalista, estamos dizendo que essa pessoa ela se ampara sempre na lei, na Constituição. Esse ministro da Guerra do Brasil, legalista, um militar apoiado nas leis, que é o Marechal Henrique Teixeira Lott, conhecido como Marechal Lott, ele dá um golpe no Brasil, chamado de contra-golpe de 55, coloca os militares no poder para evitar que a UDN desse um golpe, deslegitimando a eleição, e o Lott dá um contra-golpe na UDN, colocando os militares no governo no final de 1955, com o objetivo de garantir que o JK assumisse o governo em 31 de janeiro de 56. E isso é feito. Então, nesse momento, apesar dos pesares, os militares são fundamentais para fazer cumprir a lei no Brasil, que é a lei da democracia. Nesse momento, valia sim que a maioria simples venceria a eleição. Então, o JK assume o governo. E ele assume o governo com um discurso chamado discurso desenvolvimentista. Se você está anotando alguma coisa dessa aula, o JK foi um governo chamado de governo desenvolvimentista. O Vargas é um governo nacionalista, o JK é um governo desenvolvimentista. Nacionalista Vargas pelo investimento nas indústrias nacionais de base e agora o desenvolvimentismo para poder acelerar a industrialização do Brasil.
E ele assume o governo criando o plano de metas. Foram 31 metas criadas pelo governo JK. Claro que nem todas delas, das 31 metas, foram cumpridas, mas em todas as 31 metas houve alguma mobilização do governo. E esse plano de metas era para fazer valer um programa do governo JK, que era uma promessa de campanha do JK de fazer os 50 anos em 5. Então, para fazer os 50 anos em 5, para acelerar o crescimento brasileiro, tinha que fazer o plano de metas. Então, a campanha dos 50 anos em 5 e o plano de metas era a concretização dessa campanha. Só não troca o nome, tá? 50 anos em 5, não vale colocar 5 anos em 50, senão você avacalha com o JK. Então, ele cria 31 metas, baseadas em energia, transporte, indústria e alimentação. Para o transporte, grandes investimentos em estradas, em rodovias, colocando o JK no que a gente chama de rodoviarismo. Então, o JK foi o governo rodoviarista do Brasil. Ele rompe com as ferrovias, que eram a base, a matriz do transporte brasileiro, e parte para as rodovias com o rodoviarismo. Construção de mais de 6 mil quilômetros de estradas. Até então, o Brasil possuía 4 mil quilômetros, ele sobe para 10 mil, ele constrói mais 6 mil quilômetros, especialmente na região sudeste, concentrando na região sudeste. Desmonta o sistema ferroviário, ou seja, para de investir no ferroviarismo brasileiro e abre para as indústrias automobilísticas virem para o Brasil, criando o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. A ideia dele era o seguinte: atrair as indústrias automobilísticas significa atrair as maiores indústrias do mundo daquele momento, que eram as automobilísticas. Atraindo essas indústrias, tem o aumento da produção industrial, tem o aumento do PIB, o aumento da geração de emprego. Ele consegue fazer os 50 anos em 5 e cumpre basicamente duas metas, bem simples: metas de infraestrutura de transporte e metas de crescimento do PIB, trazendo um tipo de indústria que era automobilística. Para ter uma ideia, a grande automobilística que entra no Brasil, tem outras menores, mas foi a Volkswagen, em 1957. O JK começa em 56, em 57 a Volkswagen vai para São Paulo, para São Bernardo do Campo. Então ele coloca o Brasil no rodoviarismo, ele acaba com as ilhas econômicas, conecta o território nacional praticamente todo. O Brasil, infelizmente, entra no meio de transporte que é o mais caro a longas distâncias. Inclusive, o Brasil é o único país com a dimensão territorial que tem, que o fundamento do transporte é o rodoviarismo. E ele cria esse modelo de industrialização com transporte rodoviário e indústrias automobilísticas. Na energia, ele constrói a central elétrica de Furnas, que a gente já falou disso em sala de aula presencial, construção de Furnas, para poder garantir o crescimento urbano e industrial brasileiro, precisava de geração de energia. Então, transporte, rodovias, rodoviarismo, energia, construção de hidrelétricas. Aqui, a gente consegue identificar nesse gráfico o modelo de 50 anos em 5 do JK. Vocês podem perceber que isso é da época, tá, galera? Então, a gente tem a campanha de elaboração preliminar do plano, em 1955, que é o período da campanha eleitoral. Em 56, ele assume o governo, então, organização de equipes para preparo de projetos de lei. O ano de 1956, elaboração legislativa do plano, ou seja, das leis que vão garantir que esse plano, 50 anos em 5, ele se cumpra, os planos de investimento. E aí, a partir de 1957 até 1960, 61, que é quando termina o governo do Vargas, do JK, ele termina em 1961, a gente tem a execução do plano, então 57, 58, 59, 60. Lembrando que nessa época o mandato era de 5 anos. Então, 4 anos de governo JK, 4 anos de 50 anos em 5 de plano de metas funcionando. E aí embaixo, a gente consegue identificar exatamente qual é a curva prevista de investimentos dentro dos 50 anos em 5, dentro do plano de metas. Investimentos menores em 56, que é o período de elaboração das leis do plano de metas, e a partir de 57, essa curva crescente, 58, 59, o pico da curva de investimentos, e a partir da década do ano de 1960, isso vai cair. Isso representa o período de grande investimento do plano de metas. Então, o plano é exatamente cumprir esse gráfico que está aqui, investindo em transporte, investindo em rodovias, rodoviarismo, investindo em energia e abrindo o Brasil para a economia internacional. Aí aqui a gente tem o rodoviarismo do JK. Talvez você não consiga enxergar aí, mas eu vou te ajudar. Por exemplo, o que está de azul escuro, por exemplo, tá?
O que está de azul escuro são rodovias pavimentadas. É isso? Isso. O de azul claro são rodovias de terra. Tranquilo? Então tem pavimentado azul escuro, terra, o azul claro. O laranja são as rodovias abertas e pavimentadas, ou seja, transformaram-se em que não existiam até então e foram criadas e pavimentadas, especialmente durante o governo JK, é o que está de laranja. O que está de azul claro e escuro já existiam, de terra ou pavimentadas. O que está de laranja é o que ele constrói, é o que ele cria. Então, olha o salto que tem o rodoviarismo no governo JK com laranja, especialmente, que são as rodovias criadas por ele. Tá? Um pouquinho depois dele também, mas basicamente a essência, especialmente região sul e sudeste aqui, ó, onde está o adensamento dessa malha rodoviária, característica do governo JK, integrando quase todo o território brasileiro, e especialmente a porção oriental, essa faixa leste aqui do Brasil, nordeste, sul, sudeste, um pouquinho do centro-oeste, mas basicamente nordeste, sul e sudeste, conectando esse adensamento geográfico econômico do Brasil, essa economia adensada, por meio do rodoviarismo. E aí vem quais são as principais metas, quais eram os principais objetivos dentro do plano de metas do governo JK. Investimentos, 29% deles em meio de transporte, a rodovia marca isso. Infraestrutura, de modo geral, portos, aeroportos, algumas coisas de energia com 20%. Energia elétrica era a grande base do governo dele com 43%. O JK falava que sem energia elétrica não haveria crescimento econômico em nenhum lugar do mundo. Se ele queria urbanizar, industrializar o Brasil, precisava de energia para fazer isso tudo. 3,2% apenas em produção de alimentos e 4,3% apenas em educação. Então, repara que o grande foco dele é o foco econômico. Energia, infraestrutura e transporte. Infraestrutura de comunicação, portos, aeroportos, transporte, basicamente o rodoviarismo, e energia elétrica com a construção de usinas hidrelétricas. E alimentação e educação ficam em segundo plano. O que vai caracterizar um Brasil economicamente crescendo, porém com dificuldade de produção de alimentos e dificuldade com mão de obra qualificada. Altos investimentos no desenvolvimento econômico e industrial, com os índices econômicos que evidenciavam isso. O Brasil registrou um crescimento médio na produção industrial em torno de 80%, quase dobrou o crescimento das indústrias, e quase 600% na melhoria da infraestrutura de transporte. Então, isso demonstra que o foco dele era indústria e transporte. Tranquilo? E aí, pensando em infraestrutura e transporte, uma das metas mais importantes do JK foi a construção de Brasília, que vai de 1957 a 1960, quando ela é inaugurada. E aí vem o JK durante a campanha dele. Isso que está entre aspas, galera, é fala do JK. Cumprirei na íntegra a Constituição, que previa, já desde o século XIX, a construção de uma capital no Brasil. Durante o meu quinquênio, 56 a 61, farei a mudança da sede do governo e construirei a nova capital. Então ele falava isso durante a campanha, lá em 1955, que ele ia cumprir a Constituição e ia construir uma nova capital. E aí ele constrói Brasília. Se vocês olharem no mapa aqui, ó, Brasília ela está no coração do Brasil, em Goiás. E aí constrói o Distrito Federal, e no Distrito Federal a gente tem Brasília. Quais são os objetivos? Por que o JK resolve construir Brasília exatamente no coração do Brasil? Ele, como presidente da República, ele poderia escolher qualquer lugar para construir Brasília. E ele escolhe o coração do Brasil. Quais são os objetivos? Integrar a economia do interior do território brasileiro. Eu vou voltar o slide aqui, ó. Repara que a economia brasileira era basicamente uma economia na parte litorânea, oriental do Brasil. Litoral do Nordeste, a porção litorânea do Nordeste, na verdade, porção litorânea do Sudeste. O interior do Brasil, Centro-Oeste e a Amazônia eram grandes vazios demográficos e vazios de investimento. Quando o governo resolve construir Brasília, que está aqui, o Distrito Federal já está nesse mapinha, significa que ele está querendo atrair os holofotes para a parte central do Brasil. E aí constrói Brasília, tirando a capital do Rio de Janeiro e transferindo a capital para Brasília. Então, os objetivos, integração econômica com o interior e o reforço do nacionalismo, da presença do governo em vastas áreas do território brasileiro, ampliando o sentimento nacionalista. E aqui está um mapinha de parte da região metropolitana de Brasília. Aqui a gente tem Brasília, com o formato de um avião.
E tem uma curiosidade nisso, quando o Lúcio Costa, o arquiteto urbanista, projetou Brasília com esse desenho, ele apresentou para o JK com o argumento de Brasília no formato de um avião, é a partir dela que o Brasil vai decolar. O JK adora a ideia e fala, então vamos fazer desse jeito. O Lúcio Costa desenha a cidade e o Niemeyer coloca conteúdo nessa cidade com os prédios, etc. Dois arquitetos desenham. Lúcio Costa faz o urbanismo, o desenho e o projeto da cidade, o Niemeyer projeta os prédios para dar o conteúdo para ela. E na região metropolitana de Brasília tem aqui, por exemplo, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e etc., que são cidades da região metropolitana. Essas cidades não estavam no projeto. A curiosidade é que, para construir Brasília, precisava de mão de obra. E aí o governo começa a atrair especialmente mão de obra de nordestinos, chamados de candangos. E a expressão candango é um xingamento português, de pessoa sem luz, de pessoa de baixo valor para a sociedade. Então os nordestinos passam a ser chamados de candangos. Os candangos, que são os nordestinos, pessoas de baixo valor, que estão construindo Brasília e recebem um xingamento, eles deveriam ir para Brasília, construir e voltar para o Nordeste. Só que eles constroem Brasília e ficam. E aí essas cidades no entorno de Brasília se formam. Tanto é que tem uma que chama Candangolândia. Não está aqui nesse desenho, mas tem uma que chama. Tanto é que por conta disso, essas cidades da região metropolitana de Brasília, historicamente, são muito pobres, com pouca infraestrutura, uma mão de obra de baixa qualificação, salários médios baixos. E aí a região metropolitana de Brasília é uma das que tem maior desigualdade social no Brasil. O plano piloto, que é o avião, que é Brasília, com alta média de salário e alto padrão de vida, funcionários públicos federais, políticos, etc. Enquanto a região metropolitana tem um padrão de vida um pouquinho mais baixo, em função desse histórico de formação da cidade. Mas constrói Brasília como nacionalismo, como integração do território, como levar para o interior, como porta de entrada para o interior brasileiro, para o Cerrado e para a Amazônia. Então o JK, de fato, ele cria um programa de integração nacional, um programa de integração do Brasil, que os militares depois vão acabar copiando também. Só que todo esse crescimento econômico, esse Brasil na era industrial, ele traz algumas consequências. E aí a gente pode tratar de consequências positivas e consequências negativas. Por exemplo, JK promoveu o crescimento do PIB, o aumento da produção industrial e inseriu o Brasil no grupo de países industrializados, além de melhorar a infraestrutura de transporte do território brasileiro, apesar de ser o rodoviarismo o pior deles em longa distância. Mas economicamente ele trouxe esse ganho para o Brasil. Quais são os problemas? Baixos investimentos em educação e alimentação, criando problemas de produção de alimentos no Brasil e de qualificação da mão de obra. Concentração de terras produtivas, ele teve papel fundamental na expansão dos latifúndios brasileiros. Limitação de vagas nas universidades pelo baixo investimento em educação e uso de mão de obra pouco qualificada. Aumento da dívida externa. De onde veio o dinheiro no Brasil para investir em rodovias, construir Brasília e toda a infraestrutura que ele fez, Furnas e etc. Dinheiro emprestado, basicamente, dos Estados Unidos. O mundo vivia a Guerra Fria e os Estados Unidos, com medo da expansão socialista, começou a investir na América Latina para fazer com que a gente ficasse capitalista. E aí esse empréstimo, esse volume de empréstimos muito grandes, eles acabaram fazendo o Brasil crescer com o JK, porém, aumentando a dívida externa, que no final do governo JK era de 3 bilhões de dólares. Corrigido para os valores de 2017, mais ou menos, não é nem 2020, tá, galera? Porque se fosse 2020 o negócio estaria exorbitante. A gente estava falando aqui de dívidas em torno de 170 bilhões de dólares em valores atuais. São dívidas muito grandes, né? Sendo que metade dessa dívida externa aí foi para a construção de Brasília, só a metade, 1,5 bilhão de dólares foi para construir Brasília. Então a gente está falando aí que a construção de Brasília girou em torno de 80, 90 bilhões de dólares para a época. Beleza? Uma dívida externa para o momento histórico impagável. O JK cria uma dívida exorbitante e ele é o governante que dá o maior salto na dívida externa até que venham os militares e o Sarney, etc., que a gente vai estudar. Relação com o FMI acaba saindo bastante arranhada, principalmente porque o Fundo Monetário Internacional, que passou a ter esse nome depois, tá? Ele não existia na época do JK, era um fundo de investimento da ONU e privados dos Estados Unidos, que viria a ser o FMI depois, acaba saindo arranhada porque o Brasil não consegue pagar a dívida e pega dinheiro emprestado e não paga nada, e aumenta muito a inflação. Em 1959, já estamos falando aí do último terço do governo dele,
alcançou a marca de quase 40% ao ano. Era de 7% quando ele começa o plano de metas e chega a 40% no final do governo dele. Então ele tem um salto de 5 vezes na dívida externa, praticamente, pouco mais até um saldo na dívida externa. Na inflação, o que é ruim para o país, porque o preço das coisas aumenta, isso é inflação, a população não consegue comprar, tem perda do poder de compra e socialmente gera um impacto. Então, o que fica do JK nos vestibulares? Rodoviarismo, infraestrutura, colocação do Brasil no grupo de países industrializados. Além disso, dívida externa, inflação, centralização do poder em Brasília e pouco desenvolvimento de mão de obra qualificada. Beleza, pessoal? Um abraço.